Oi, gente, tudo bem? Lá em Provérbios 4, no 11, 12, nós vamos ler o 11, 12 e 27. Diz assim: No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus pés, os teus passos. Se correres, não tropeçarás. E no 27 diz: Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Gente, que palavra boa. Eu acabei de chegar da caminhada. E aí eu falei assim, eu vou falar sobre isso. Porque eu acho essa palavra tão maravilhosa. No caminho da sabedoria te ensinei. E te fiz andar. O Senhor, Ele mostra pra gente o caminho da sabedoria. A palavra de Deus mostra o caminho reto. E Ele dá a condição da gente andar nele. E aí fala que a gente não vai tropeçar. Andando por esse caminho, você não vai se embaraçar nele. Os teus passos, se você correr, você não vai tropeçar. Então, às vezes a gente correndo, né, pode tropeçar, mas se você for no caminho que o Senhor te mostra, o caminho da sabedoria, né? No caminho da sabedoria te ensinei, te fiz caminhar por ele. Você não vai tropeçar. Então, o Senhor, ele mostra um trajeto que, se a gente seguir por ele, vai ser só de esclarecimento, de sabedoria, de retidão. Ele vai evitar os tombos, os tropeços, os machucados. Mas diz, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E eu tenho uma experiência até meio engraçada, que eu fico pensando assim, quando eu tô andando, né, quem é que vai desviar, né? Porque você tá andando no caminho, quando eu vou caminhar, eu passo por um pedacinho que só dá para ir um. Lá vai um. E eu fico pensando, quem é que vai sair da frente, né? Quem é que vai sair da frente? E aí eu tenho uma técnica, né? Eu fiz uma experiência, eu tenho uma técnica. Quando eu fico olhando, quando vem uma pessoa assim, alguém vai ter que desviar, ou eu ou ela. Se eu ficar olhando para eu acabo eu tendo que desviar. Mas se eu focar no meu caminho, ela desvia de mim. Todas as vezes, gente, acontece isso. Toda vez acontece isso. E aí eu fico pensando, a gente tem o caminho que o Senhor ensinou pra gente, o caminho de sabedoria, que nos faz caminhar por ele, e diz que se a gente for nele, se a gente não se desviar dele, a gente não tropeça, a gente não cai, a gente não se embaraça. Mas que se a gente olhar para um lado, para o outro, aí vai. Se a gente se desviar dele para a direita, para a esquerda, aí vai dar ruim. E eu me lembro muito, eu tenho essa palavra na minha mente, e eu linkei uma coisa a outra quando eu comecei a fazer essa experiência doida nas minhas caminhadas, né? De sempre, se eu olhar para o meu caminho, quem vai desviar de mim é a pessoa. E eu fico comparando, né, a essa palavra. Se você for pelo caminho que o Senhor te ensinou, um caminho de sabedoria, você vai bem, mas não se desvia dele. Quando você vai para a direita ou para a esquerda, que não é aquilo que você sai daquele trajeto que o Senhor colocou para você e preparou para você, você vai correr perigo, porque não é aquilo que Deus preparou para você. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. O Senhor, ele adverte, né, a gente sobre isso. É óbvio que ele não fala que no percurso a gente pode até ser que a gente tenha
algum problema. Às vezes é um buraco, às vezes é uma pedra maiorzinha que você dá uma topada, né? Porque o Senhor fala que no mundo tereis aflições. Mas você procurando andar, caminhar na sabedoria da palavra de Deus, você vai evitar tropeçar. Você pode até ter problemas, processos, né? Porque nós temos processos, passamos por processos na nossa caminhada. Mas o nosso foco, o nosso GPS sempre tem que ser o Senhor, sempre vai ser o Senhor. E quando nós não desviamos o nosso olhar de Cristo, aí a gente vai evitar muitos problemas na nossa vida, muitos problemas. E é tão bom quando a gente consegue aprender da palavra de Deus, às vezes numa experiência do nosso dia a dia, porque Jesus, quando ele estava aqui, ele comparava muito, ele ensinava muito através das coisas cotidianas, das coisas do dia a dia, né? Da plantação, na vida de um bichinho, né? Ele compara com pesca, com lavoura, com um bichinho, um animalzinho que faz a sua casinha. Ele tem várias formas de ensinar a gente, né? Com lidar com o ouro, enfim. E é tão bom quando a gente consegue ver, né, esse ensinar, essa didática de Deus nas coisas simples da vida que mostram na íntegra, né? Mostram ali na prática o que Deus está falando realmente faz sentido e é a verdade para a nossa vida. Porque nós escolhemos viver na verdade, nós escolhemos viver o padrão de Deus, nós escolhemos viver e sermos direcionados pelo GPS do Senhor. E a gente viu aqui na palavra que quando você foca e você obedece esse GPS maravilhoso, você não tropeça e você segue o caminho de sabedoria, né? Então, minha gente, ó, nem para a esquerda nem para a direita, mas segue o caminho de sabedoria que o Senhor nos ensinou e por essa vereda de retidão ele nos faz caminhar. Amém? Desvia não. Segue aqui a palavra, tenha comunhão com o Senhor, confia nele e ele vai te conduzir aí sem perigo, tá bom? Um beijo, tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.